Olá, graça e paz, que Deus abençoe. Quero deixar uma palavra rápida hoje. Vamos partir de um texto que está em Mateus, no capítulo 21. A palavra diz assim: Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e recomendou-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles, e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei chega a ti humilde e montado num burrico, um potro, cria de uma jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho e selaram com suas mantas para cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou. Essa passagem é quando Jesus vai entrar em Jerusalém, né? E conforme o texto diz, né, ele manda buscar a cria de uma jumenta para que ele entrasse sobre o jumento em Jerusalém. Por aqui já vemos o tipo de rei que Jesus estava mostrando ser. Não foi um rei que chegou com carruagens, não foi um rei que exigiu grandes montarias, seguranças, aquele amparato todo que tinha outros reis. Ele simplesmente dá uma ordem. Uma ordem que para muitos soa até um pouco estranho, né? Fala, nossa, como é que Jesus manda os discípulos ir pegar um jumento de uma outra pessoa? Esse jumento tinha um dono, né? Então vamos partir desse princípio. O termo usado para Senhor, quando ele diz, se alguém lhe perguntar algo, fala que o Senhor precisa dele. Esse termo usado é o termo em grego Kyrios, que quer dizer que é o Senhor de tudo, é o dono de tudo. O que isso se compara? Naqueles filmes de mitologia grega, que mostra lá na arena, tem uns momentos que está tendo uma luta lá e aí o oponente derruba o outro e está sob controle na mão, se mata ou não mata. Naquele momento que toda a multidão olha para o Kyrios, né? Que é o bambambam lá daquele lugar, ele faz aquele sinal, né? Se fizer assim, ok. Se fizer assim, para matar o oponente. Ele tem poder de decisões, ele da supremacia. Ele decide se aquela pessoa vive ou não, porque ele é o dono de todas as coisas naquela terra. Então, isso também, para ficar mais claro, se compara nos filmes americanos que nós costumamos assistir, aquele filme de ação, que aí o bandido foge, e aí, em certo momento, o perseguidor, que normalmente é um investigador, um policial, para alguém no meio da rua no carro, mostra a carteirinha de polícia dele, ele precisa do seu carro, desce do carro e entra no carro da pessoa e sai. É como se fosse mais ou menos isso. Então Jesus está falando, eu sou o Senhor de tudo. Fala para ele que o Senhor precisa dele e logo os devolverá. Ele deixa bem claro. Então, o tipo de reinado de Cristo é um tipo de reino humilde. Jesus não queria ser aquele rei que os judeus queriam colocar ele, que ele fugiu muitas vezes desse rótulo. Aqui ele está se posicionando como o Senhor. Aqui nós aprendemos que ele é dono de tudo. Que sou estranho, como é que manda pegar um jumento que não é dele? Não, é dele, porque ele é dono de tudo. E veja bem que não teve nenhuma objeção. Porque certamente a pessoa que era dona daquele jumento conhecia o termo que foi usado, né? E certamente ele conhecia quem era Jesus. E aí Jesus entra em Jerusalém, né? Daquela maneira que nós sabemos, pessoas gritando Hosana nas alturas, e ele chega lá no templo e purifica o templo e tal. O que fica de lição para nós nesse texto é que Deus, ele é dono de tudo que tem na terra. Ele é Senhor de tudo. Então não há em nós nada que possamos dizer que é nosso.
Nós somos meramente administradores das coisas. Jesus, ele é dono de tudo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Kyrios. Sobre a sua vida, ele é o Kyrios. Sobre suas coisas, seus bens, mas principalmente sobre a sua alma. Ele é Senhor. Então você deve dedicar sua alma a Ele. Dedicar sua vida a Ele. Porque Ele é o Kyrios da sua alma. E Jesus disse que um dia todas as coisas passarão. E aqueles que serviram Ele estarão à direita e herdarão o reino. Aqueles que não serviram estarão à esquerda e herdarão a condenação. O Kyrios, nosso Senhor, o dono de tudo, Ele nos deu uma oportunidade. E hoje continua dando essa oportunidade. Quando você estiver vendo esse vídeo, é uma oportunidade para você pensar e refletir sobre seu caminhar com Cristo. Você tem dedicado tudo para Ele? A sua alma pertence a Ele, seus pensamentos, seus desejos. Tudo que você faz, você consagra ao Senhor. Você aguarda a vinda do Senhor, porque Ele virá. Ele voltará sem demora. Entenda que a volta do Senhor está mais perto do que quando ouvimos falar pela primeira vez. Muitas coisas ainda são necessárias acontecer. Mas esteja esperando a volta do Senhor todos os dias. Porque você não sabe quando Ele virá. Talvez Ele venha individual, para mim, para você. Ou talvez Ele venha de forma coletiva, que é o arrebatamento que todos aguardam. Mas esteja esperando a volta do Senhor, o Kyrios, o Senhor de todas as coisas. Ele virá para resgatar aqueles que perseveraram na vida, que esperaram a volta dele com ansiedade. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor.